Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Parada ali, nunca imaginei que fosse olhar pra mim. Ainda assim, toda sorridente, eu já nem sei quem sou. Eu nunca sei se está sendo simpática ou se me quer. Mas eu pensei bem que você podia ser minha mulher. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar do amanhecer a entardecer. À noite vamos passear por aí. Quando eu ouvi tua voz, não pude mais me controlar. De onde você saiu? Meu Deus, resolveu caprichar. Falando comigo, deitou no meu ombro. Fiquei até zonzo. Queria ter falado tanta coisa ali, mas você partiu, você sumiu e nunca mais te encontrei. Meu Deus, como eu me apaixonei. Corre pra cá, vem me abraçar. Não posso mais viver a vida sem te amar. Quero te olhar do amanhecer ao entardecer. À noite vamos passear por aí. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e comecei com a minha canção Por Aí, né? Tem gente que curte algumas músicas que eu já cantei aqui no podcast, algumas que estão postadas no meu canal também. Então hoje eu resolvi começar de novo com essa música que eu também gosto muito e agradeço a galera que curte também minhas músicas, que me pede, Euri, coloca suas músicas lá. Então, brigadão pra todo mundo que sempre curte aí. Começando aqui mais um Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, @EuriBenevento em todas as redes sociais. Tô também pelo YouTube para você que quiser assistir o programa, youtube.com/EuriBenevento, e dá para você também acompanhar pelas plataformas de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, tem várias opções aí para você acompanhar, né, o nosso programa, o nosso podcast Terça Nobre. Agradecendo a todo mundo que comentou também o episódio da semana passada, né, que foi um episódio bacana que a gente trocou mais um pouquinho de ideia, né? Nossa ideia do podcast Terça Nobre é isso, é sempre conversar, trocar ideia, falar alguns temas que estão aí em alta, às vezes algumas coisas que acontecem no dia a dia. E o episódio da semana passada foi A Vida se Tornou uma Coleção de Saudades, que teve, né, episódios anteriores aí, muitos episódios pra trás que eu falei também sobre a vida ser uma coleção de fracassos, né? Mas não da maneira negativa, assim, que em alguns momentos eu olhava e percebia que minha vida era uma coleção de fracassos, mas aí depois eu tentei ver com outros olhos e perceber que aquela coleção de fracassos também poderia ser uma coleção de coisas, né? Uma coleção de experiências, uma coleção de acontecimentos que me deram experiências, que me trouxeram até aqui, me fizeram ser o que eu sou hoje, pensar da maneira que eu penso hoje, né? Que a gente sempre conversa também, poxa, eu queria ter a cabeça que eu tenho agora quando eu tinha 15 anos, mas é impossível, porque como que você vai ter uma cabeça assim se você não viveu as coisas, se você não passou por aquelas situações, né? Situações boas, situações ruins. Então a gente só consegue aprender, a gente só consegue ter experiência vivendo, não tem jeito. E aí por isso, né, tem aí esse episódio que fala da coleção de fracassos, que depois acaba sendo aí uma coleção de experiências, uma coleção de tentativas que umas deram certo, outras não. E veio também esse episódio, a coleção de saudades, né, que fala sobre saudades que a gente sente, saudades de pessoas que já faleceram, saudade de pessoas que não fazem mais parte da nossa vida, estão aqui na Terra, mas que não fazem mais parte da nossa vida por um motivo ou outro, amigos, de repente familiares, de repente relacionamentos que a gente teve. Então são vários tipos de saudade, né? Saudade de lugar que a gente trabalhou, saudade de lugar que a gente passeou, lugar que a gente visitou, às vezes aquela cidadezinha que a gente vai uma vez na vida e nunca mais volta. Então tem vários tipos de saudade, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Foi um episódio bacana, o episódio número 27, né,
da terceira temporada, um total de 91, e contando números para o podcast Terça Nobre, agradecendo aí a toda a galera que comentou, que também compartilhou o episódio lá no Facebook, que compartilhou o link também do Spotify e as outras plataformas de áudio, então muito obrigado, e agradecer também aí os comentários da galera, né? Esse episódio teve bastante comentário no YouTube. Priscila Muniz: só nos resta saudades e boas lembranças. Se eu pudesse voltar atrás, viveria muito melhor. A vida segue, vamos aproveitar cada momento, afinal, a vida é uma só e passa rápido demais. É verdade mesmo, muito obrigado aí pelo comentário, Priscila, e a gente realmente, né, eu já conversei aqui no podcast também sobre isso, sobre assim, a gente falar, né, a vida é um sopro, né, às vezes a gente fala, a vida é um sopro, mas ao mesmo tempo, dependendo do jeito que a gente leva a nossa vida, pode nos passar a impressão que ela é longa, mas quando a gente coleciona os momentos bons, a gente começa a perceber, a gente vê que passou muito rápido, né? A gente vê que do Natal passado para esse Natal, nossa, como que passou rápido? Porque a gente vai vivendo o dia a dia sem perceber. Então, assim, quando a gente coleciona os nossos momentos bons e vai olhando tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, realmente a gente compila tudo e percebe que a vida passa muito rápido. Então é importante a gente sempre dizer que a gente ama, dizer que a gente tá com saudade, fazer aquilo que a gente pode fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, não adiar tanto, né? Que às vezes a gente vai adiando, quando vê, já passou tanto tempo. E aí não é nem aquela questão assim de, nossa, você quer, você levanta, consegue e você faz. Não, não é isso. Mas às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas por receio mesmo, às vezes por falta de tempo, por causa de trabalho, por causa de família, mas aí a gente vai deixando e vai perdendo a nossa identidade. E aí quando vê, já pode ser tarde, né? Então, realmente a gente, eu digo assim, pequenas coisas, tá? Não tô falando assim de querer incentivar, não, vai lá, levanta, faz isso, porque é que nem eu sempre falo nos episódios do podcast, eu não fico com essa questão assim do motivacional, do otimismo 100%, a positividade tóxica, que é o que eu falo, né? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, porque cada pessoa tem um dia a dia diferente, cada pessoa tem seus problemas e suas coisas boas e coisas ruins, então cada um sabe realmente naquilo que pode exigir mais, naquilo que pode de repente fazer um esforço a mais, então cada um vai saber exatamente o seu ritmo, mas o que eu quero dizer é no sentido de não deixar de dizer aquilo que a gente sente e não matar 100% os nossos sonhos, né? Às vezes a gente tem aquele sonho muito alto, uma expectativa muito alta e começa a perceber que é difícil para realizar, mas o que dá para fazer em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a isso, já que aquele 100% eu não vou conseguir atingir, mas quanto eu posso atingir nesse tempo, nesse espaço? Então a gente tentar encontrar o que a gente pode fazer, que nem é uma frase que eu venho usando nos últimos episódios, né? Pra gente tentar ser aquilo que a gente consegue ser. Já que a gente não consegue ser aquilo que a gente quer ser, então vamos ser aquilo que a gente consegue ser. O que você consegue fazer em relação a isso? Ah, não consigo fazer nada. Então respeita o seu tempo, respeita o seu espaço, respeita a sua vontade, mas não mata de vez, né, os sonhos. Sempre tentar ter a esperança de melhorar, aquela esperança de buscar. E realmente a gente precisa prestar atenção nos detalhes mesmo, porque passa muito rápido mesmo. Temos aí também um comentário do Giovanni Camargo. Tenho muitas saudades da minha infância. Assistindo esse vídeo tive só lembranças boas. Muito obrigado, Giovanni, pela mensagem, pelo comentário aqui no nosso vídeo. Um comentário também da Carolina Guimarães. Gosto muito das músicas dos anos 80, apesar de ser jovem. Muito obrigado aí pelo comentário da Carolina. É verdade, Carolina, eu também, eu cresci, né? Eu nasci em 89, então se eu falar que eu sou dos anos 80, né? Eu não lembro, né, dos anos 80. Eu tenho mais como referência anos 90 e anos 2000. Mas eu lembro quando eu era criança, a gente tinha uns 12, 13 anos, muita gente sempre gostava muito dos anos 80. Quando eu comecei a trabalhar em rádio também, anos 80 sempre foi uma referência muito grande de músicas, né? Pras rádios, pros filmes, trilhas sonoras de filmes, de novela. Então, os anos 80 foram anos, assim, uma década muito rica, né, musicalmente. Então tem muita versão muito legal, muitas bandas boas. Então realmente tem muita coisa boa nos anos 80. Eu também gosto muito das músicas dos anos 80. É que eu falei, né, que teve uma época que a galera cultuava muito os anos 80, aí depois passou a galera cultuar os anos 90. Hoje tá essa, né, a galera cultua bastante tudo dos anos 90 e tudo dos anos 2000. Claro, os anos 80 tem lá seu espaço especial na prateleira, mas agora que a gente vê muito, né, no YouTube, vê as galeras dos programas também, sempre focando, assim, em cultuar, né, a cultura pop dos anos 90 e dos anos 2000, daqui a pouquinho já vai ser dos anos 2010, né, que já estamos em 2022, daqui a pouco o pessoal vai começar a relembrar tudo da década de 2010 até agora 20, né, e já tem uma galera que tá cultuando bastante a Copa do Mundo de 2010, eu vejo muita coisa
no Facebook, todo mundo falando que a Copa de 2010 foi a melhor Copa de todos os tempos. Pra mim, a melhor Copa tinha sido a de 2002, né? Eu tinha 13 anos, foi quando o Brasil foi penta. Mas aí você vai crescendo, vai tendo outras Copas. É que o Brasil não ganhou mais. Mas, poxa, sempre tem aquela lembrança legal, alguma coisa que aconteceu no trabalho, alguma coisa que aconteceu na família, com os amigos, uma curtição de Copa do Mundo. Então, cada Copa do Mundo deixa a sua história. Mas eu vejo que hoje tem uma galera, assim, dessa geração de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que cultuam bastante essa Copa de 2010, que teve muita coisa legal também. Tem um comentário da Simone Ferreira, comentou lá: quantas saudades vendo esse vídeo, me fez relembrar. Valeu, Simone, muito obrigado pelo comentário. Comentário também do meu amigo Jaime Vasconcelos: o importante é olhar pra frente. Frase sua. É isso mesmo, um abraço. Valeu, grande Jaime Vasconcelos, pra galera que curte o nosso podcast, que ouve, sabe que o Jaime Vasconcelos já participou de alguns episódios com a gente aqui no podcast. Pra você que tá chegando hoje, que tá ouvindo pela primeira vez, ou tá começando faz pouco tempo, o Jaime é um grande amigo de infância e até hoje, né, amigo da infância pra vida. Já participou de 2 episódios aqui do podcast Terça Nobre. Temos aí um episódio de gaveta preparado pra gente gravar junto. Aqui as agendas, correria, a gente não consegue, né, mas uma hora a gente vai acertar a data para poder gravar esse episódio especial aqui com mais uma participação do Jaime Vasconcelos. Toda semana tá com a gente curtindo também. Obrigadão pelo comentário, Jaime, tamo junto, forte abraço. Comentário também da Beatriz Rezende: gostei muito do vídeo, vou assistir sempre que postar. Obrigada por compartilhar esses momentos com a gente, moço. Valeu, Beatriz, seja muito bem-vinda ao Terça Nobre, toda terça com episódios novos para vocês curtirem. Aí dá para você assistir pelo YouTube e também ouvir pelas plataformas de áudio. E fica à vontade também para comentar, fazer sua sugestão, perguntar pro tio Chicória. Comentário também do Bruno Rodrigues: gostei demais desse vídeo, recordei de ótimas lembranças, que saudades do tempo em que vivi. Vamos em frente, afinal a vida segue, só nos resta saudade. É verdade, Bruno, obrigado pelo comentário aí. Realmente a gente tem que olhar pra frente, né? Porque o que acontece? A gente fica vivendo só de saudade, né? Eu lembro quando eu era criança eu escutava muito isso, né? Quem vive de passado é museu. E eu não entendia, né, o contexto disso. E hoje realmente eu paro pra pensar, que nem eu tava falando no episódio da semana passada, a gente fica sempre assim, lembrando de algumas coisas que a gente não pode ter mais, querendo voltar no tempo, querendo voltar naquela situação, e na verdade a gente tá só guardando as lembranças boas, e a gente não tá lembrando de todo o contexto, não tá lembrando das partes ruins, só lembra da parte boa. Claro, tudo tem seu tempo, tudo tem seu ciclo, é importante a gente saber respeitar o ciclo das coisas, né? Eu sei que é muito difícil, assim, a gente seguir em frente pra algumas situações, é muito difícil. Então assim, é fácil chegar aqui e falar, não, segue em frente, beleza. Não, a gente tem que respeitar também o nosso tempo, respeitar, né, o nosso coração, respeitar a nossa vontade, tudo isso. Mas é importante sim a gente saber olhar pra frente, entender que aquele ciclo terminou, por mais difícil que seja entender que terminou, por mais que a gente não queira que aquele ciclo termine, mas tem coisas que a gente, em algum momento da vida, a gente tem que entender que não dá mais. Por mais que a gente insista, aí só faz mal pra quem tá insistindo, faz mal para as outras pessoas também. Então a gente precisa entender isso e respeitar isso. É difícil, mas às vezes é necessário. Então por isso falei também dessa questão do seguir em frente. Quando a gente fica só cultuando a saudade, cultuando, querendo lembrar, querendo voltar, e aí a gente deixa de viver aquilo que a gente ainda tem pra viver. É que nem eu falei, sabe? Às vezes muitas vezes eu parei e ficava só vivendo de lembrança e querendo reviver aquele tempo, e não tava percebendo que outras coisas estavam acontecendo. E aí parece que tudo foi até um certo ponto e depois parou, nunca mais aconteceu nada novo. Não, todo dia a gente tem uma história nova pra contar, uma história nova pra escrever. A partir do momento que a gente acordou, abriu os olhos, a gente tem mais uma oportunidade pra escrever mais um episódio, né? Lógico, tem dias que a gente acorda difícil, tem dia que a gente acorda sem vontade de fazer nada, mas todo dia a gente tem a chance de fazer mais um pouquinho, escrever mais um pouquinho, mudar mais um pouquinho o nosso rumo, a nossa vida. Lógico, a saudade é importante pra gente saber de onde a gente veio, coisas boas que a gente viveu também, mas é importante a gente saber que tem mais coisas pra ser vivida, não ficar só preso naquilo. Por isso falei também dessa questão da gente poder seguir em frente. Comentário também do Eduardo Cardoso, comentou assim: cara, eu curti seu vídeo, tenho muitas saudades do tempo em que vivi, e se eu fosse contar, daria um livro. Olha só que legal, valeu, Eduardo, pelo seu comentário. Tem um episódio aqui do podcast Terça Nobre que eu comentei assim: será que a minha vida daria um filme? E falei sobre isso, que realmente todo mundo tem uma história pra contar, né? Todo mundo tem a história de vida pra contar. Se a gente para pra contar, às vezes a gente para pra lembrar, pra pensar, falar, caramba, quanta coisa que eu já vivi. E às vezes a gente esquece, né? Um dia eu encontrei com um amigo meu, a gente tava conversando, aí eu falei, um amigo de infância também, conversando, aí ele me contou uma história que eu tinha feito uma coisa. Eu falei, meu, juro que eu não lembrei. Ele falou, eu lembro.
que assim, a gente não consegue, né? Seria muito legal se a gente conseguisse guardar tudo, mas não dá, a vida acontece muita coisa, tem coisa que a gente nem gosta de lembrar mesmo, mas aí é legal você ter, assim, a perspectiva de outra pessoa contando aquilo que viveu perto de você, que viveu com você, uma atitude que viu sua. Então, ele me contou, eu falei, caramba, eu não lembrava disso, e eu forcei pra caramba, assim, pra lembrar, e como ele começou a me contar a história, aí eu fui lembrando dos detalhes, falei, tá, verdade, aí voltou a memória, mas é doido isso, sabe, a gente não guarda tudo. Então é legal também a gente contar a nossa vida. Então, com certeza, eu acho que se a gente parar e sentar pra conversar, a gente percebe que todo mundo tem uma história pra contar e uma história bacana, e com certeza também daria um livro assim, seria muito bom se todo mundo pudesse contar a sua história para as pessoas entenderem também, porque é muito fácil a gente julgar as pessoas sem conhecer a história dela, sem conhecer a raiz, sem conhecer o que trouxe a pessoa até aqui. Tem gente que às vezes julga, critica, essa pessoa é muito chata, essa pessoa é amarga, essa pessoa é fria, mas por que será que essa pessoa se tornou fria? O que aconteceu com ela até ali para ela ser assim? Talvez ela não fosse assim sempre. Então todo mundo tem um motivo, né, para chegar onde chegou. Claro que nada justifica coisas erradas, mas assim, todo mundo tem algum motivo para ser o que é hoje. Então é sempre importante a gente conhecer a história das pessoas. E o comentário também do Alexandre Coutinho, lá de Cachoeira Paulista, que foi meu colega de turma na turma de jornalismo lá na Canção Nova, que infelizmente não consegui terminar o curso, e ele continua firme e forte lá, segue firme. Grande abraço pro Alexandre, comentou também, gostou do nosso episódio aqui do Terça Nobre. Então tamo junto, galera, pra todo mundo que gostar do nosso episódio e quiser comentar, quiser mandar sua mensagem, falar o que achou do episódio anterior, é só comentar lá no YouTube, youtube.com/euribenevento. Se você tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, dá pra assistir com vídeo também, bastidores. Então é só acompanhar lá, youtube.com/euribenevento. Já aproveita, se inscreve no canal e dá aquele joinha maroto também pra gente continuar firme e forte com o Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora da gente conversar sobre o tema de hoje. Olha só, o episódio da semana passada rendeu bastante comentários. Então muito obrigado para todo mundo que comentou e mandou mensagem. E eu quero seguir nessa linha, né, de um episódio deixando espaço pro próximo episódio, né? E o episódio da semana passada a gente conversou sobre A Vida Se Tornou Uma Coleção de Saudades. E o episódio dessa semana é com quem você realmente se importa. Conversando sobre essa questão assim, de coisas que a gente vive na vida, pessoas, relacionamentos, trabalhos, amigos, família, né? O nosso mundo, né? Porque, que nem eu já falei, né? Quando a gente sonha, quando a gente corre atrás de alguma coisa, quando a gente deseja comprar alguma coisa, será que você quer comprar aquilo porque você gosta ou porque alguém te induziu a comprar aquilo? Alguém modelou a sua cabeça para você gostar daquilo que você acha que gosta, para você sonhar uma vida que você acha que tem que ter. Eu lembro de um curso que eu fiz de locução e apresentação de TV, que tinha algumas pessoas que chegavam lá no curso e falavam assim: eu tô aqui porque me falaram que a minha voz é bonita e aí eu vim fazer o curso. Mas só por isso, não desmerecendo, mas só porque alguém falou pra você, então, você tem a voz bonita, você tem que ser locutor. Não tem que. Você tem que se você quiser. Se você não quiser, você não tem que. Aí alguém falou, não, me falaram que eu tenho a voz bonita, eu vim fazer o curso. E aí, na mesma turma, tinha um monte de gente que tava muito tempo correndo atrás, que tava anos e anos trabalhando na área e não tinha o DRT, que é aquele registro profissional que permite que a pessoa seja registrada naquela função, que receba todos os direitos trabalhistas por aquela função. E aí a sensação que dá é que parece que tá tirando o lugar de alguma outra pessoa. Lógico que a pessoa tá lá, tá pagando o curso, quer fazer, beleza, mas tá bom, você tá fazendo só porque alguém falou pra você que você tinha que fazer. Não, você quis fazer, você sonhou com isso. Não, então, pra que fazer isso? Pra que gastar seu dinheiro, gastar seu tempo fazendo isso? Eu tô usando isso como exemplo porque foi uma coisa que eu vivi e vi de perto, mas são mais outras coisas que acontecem assim também. A gente percebe muito isso. Isso acontece em outras áreas também. Então, que nem eu já contei aqui, assim, da gente tá conversando sobre o Instagram mesmo, né? Por exemplo, o Instagram coloca lá várias coisas, aí você começa a gostar daquilo, mas tá todo mundo fazendo a mesma coisa, aí você fala, tá, eu também tenho que fazer porque estão fazendo. Mas por que você tem que fazer aquilo?
Você tem vontade de fazer? Você quer fazer? Você vai fazer porque é uma onda e aí você tem que fazer só pra você entrar na onda. Então é importante a gente saber filtrar isso. Saber entender mesmo. Eu gosto disso porque eu gosto, que eu acordei, sonhei com isso. Eu desde criança penso nisso. Ou porque eu vi na televisão e aí começou a construir aquilo na minha cabeça e hoje eu acho que eu gosto daquilo. Então, que nem eu falei, às vezes a gente tá correndo atrás pra caramba, né? Como aquelas teorias, né? De que no final do arco-íris tem um pote de biscoito, não é um pote de ouro, que você fica achando que chegar lá é ouro, quando vai ver é biscoito. Ou então a eterna corrida do cachorro atrás da roda, e quando ele pega a roda, ele não sabe mais o que faz, porque ele nunca conseguiu pegar. E quando ele pega, ele não sabe qual é o próximo passo. O que eu faço agora com a roda? Não, era só... Eu tinha que correr atrás. Eu não podia pegar. Se eu pegasse, eu não ia saber o que fazer. Então, muitas vezes é isso. Às vezes a gente quer coisas que a gente nem sabe por que quer. Deseja coisas que a gente nem sabe por que deseja. Que nem já falei em um episódio, que cuidado com o que você deseja. Às vezes deseja. Quando tem, vê que é uma tragédia, é um desastre. E fala, meu Deus do céu. Assim como tem o programa também que eu contei das almas gêmeas aqui. Que às vezes a gente fala da alma gêmea e tal. E talvez seja muito difícil você conseguir ficar com a sua verdadeira alma gêmea, porque apesar do grande sentimento do amor e de tudo, não dê pra ficar, não seja feito pra ficar junto, e é muito difícil entender. Então por isso eu quero puxar pra esse assunto do que realmente importa pra você. Quem realmente importa pra você? Eu me lembro daquela cena do filme do Jim Carrey, né, que chama Todo Poderoso. É comédia, mas tem também ali aquelas lições de vida. Eu sempre gosto de usar como exemplo alguns filmes aqui no programa. E esse filme, né, gosto muito do Jim Carrey. E tem aquela cena que ele tá conversando com Deus, que é o Morgan Freeman também, que é um ótimo ator. E aí a gente vê ele com aquela pulseirinha, né, que foi uma pulseirinha, tipo um tercinho que a mulher dele deu pra ele. Falou, isso aqui é pra te proteger. Só que ele era um cara incrédulo, ele falou, você vai me proteger do que isso aqui? E jogou longe. E aí quando ele tem um momento com Deus, Deus devolve aquela pulseirinha pra ele e fala, isso aqui era o que te protegia e você jogou longe. E aí ele teve que fazer uma oração e ele precisava voltar, que ele tinha sido atropelado, ele precisava voltar. Falou, faz uma oração com aquilo que você realmente se importa. Aí ele foi fazer uma oração naquilo que eu falei, daquela questão assim do pensamento coletivo, do pensamento clichê, né? Deus, por favor, acabe com a fome no mundo, e acabe com isso, acabe com aquilo. Que é aquele pensamento assim, que é coletivo e ao mesmo tempo para mostrar para as pessoas que você se importa com algo maior do que você, com algo maior do que a sua vida. Só que aí Deus falou para ele, não é com isso que você realmente se importa. Reza para aquilo que você realmente se importa. E aí ele vai falando sobre a mulher que ele ama, sobre a vida dele, sobre as coisas que estavam afligindo ele naquele momento. Então assim, no filme não quer dizer que a gente não deva se preocupar com a fome do mundo, não deva se preocupar com as outras pessoas que sofrem também. Sim, a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter a nossa compaixão. Só que primeiro, o que você consegue fazer por você? O que você consegue fazer dentro das suas possibilidades, dentro do seu círculo, né? Então, às vezes a gente pode querer abraçar o mundo sem ter condições de abraçar o mundo. Querer resolver o problema de outras pessoas sem saber resolver o seu próprio problema. Que é o que acontece, né? A gente sempre tem uma solução pros problemas dos outros, mas não tem pros nossos. É incrível isso, né? Assim, a gente vai conversar com alguém, a gente sempre sabe certinho o que vai dizer e o que arrumaria a vida da pessoa. Fala, nossa, se você fizer isso, aquilo. E aí você vai ver a sua própria vida completamente desarrumada. Mas é incrível isso, a gente quer dar conselho para outras pessoas, mas a gente não sabe aplicar os conselhos para a nossa própria vida. Isso acontece com muita gente, tem gente que não passa por isso, que bom, parabéns, mas a maioria são seres errantes também. Então, ele fala isso pra ele, reza para aquilo que você realmente se importa. Então, às vezes a gente tem essa coisa assim, não, porque, nossa, tá frio, imagina os moradores de rua. Só que tem gente que no fundo, não tá preocupada com isso. Porque essa pessoa talvez não consiga nem resolver a própria vida. Talvez o cobertor que ela tem ali também nem tá esquentando tanto ela. Então, o que você realmente pensa dentro de você? Aquilo que tem no seu coração, o que realmente tira seu sono, o que realmente aflige você. E qual é a pessoa que você realmente se importa? Porque, assim, eu vejo muito isso, né? Eu contei aqui em episódios anteriores, faz tempo já, mas sobre uma empresa que eu trabalhei. E, assim, tinha sido uma das primeiras empresas grandes que eu trabalhei aqui em São Paulo.
E tinha muita gente, muito funcionário, e o departamento que eu trabalhava, eu achava que a gente era muito amigo, que todo mundo era muito bacana, e todo mundo gostava muito de mim, e eu me importava com essas pessoas, e eu tinha medo de decepcionar essas pessoas. E aí, nas primeiras oportunidades que elas puderam me passar a perna, ou, sabe, mostrar que era o botão completamente foda-se ligado pra mim, e aí eu falei, nossa, então quer dizer que não era nada disso? E aí eu comecei a perceber, lógico que eu não percebi na hora, precisou passar muito tempo pra eu entender, sabe, que eu tava me importando com as pessoas erradas, eu tava dando valor pra pessoas erradas, eu tava com medo de decepcionar pessoas que não me diriam, sabe, não fariam esforço nenhum, sabe, por mim. E que na primeira oportunidade me decepcionaram sem se preocupar comigo. Então, às vezes a gente tá colocando a nossa intensidade no lugar errado. Tá investindo, tá sendo legal com gente que não merece. Lógico, que nem eu sempre falo, eu prefiro sempre dar um voto de confiança. Por mais que às vezes alguém fale alguma coisa, tal pessoa isso, tal pessoa aquilo, então você não vai muito com a cara da pessoa, mas eu prefiro dar o voto de confiança. Falo, vamos lá, a pessoa não fez nada pra mim, eu não vou ficar indo contra a pessoa se ela não fez nada pra mim. Só que, às vezes a gente tem uma intuição e não respeita, né, a nossa intuição. Pô, se você tá sentindo alguma coisa, porque realmente pode ter alguma coisa errada ali, só esteja em alerta. Mas a gente se decepciona com essas pessoas, e aí percebe que tava investindo, tava confiando nas pessoas erradas, tava dando prioridade pra pessoas que não mereciam. Só que às vezes demora pra gente entender isso, né? E então, quando a gente começa a perceber, assim, né, na questão do dia a dia mesmo. Então, assim, você tem ali todo dia um restaurante que você almoça, ou então um ônibus que você pega, e todo dia você vê lá o cobrador, então aquela pessoa que te atende no restaurante. Então, a gente cria ali uma rotina, e aí conversa, e dá risada, que legal, fala do futebol, fala alguma coisa, mas é uma coisa, assim, muito por cima, muito superficial. E eu, quando eu era mais novo, eu sempre achava que isso era muito importante. Então, quando acontecia alguma coisa, eu ficava, nossa, eu não posso falhar hoje, eu não posso faltar, não posso deixar de passar lá, senão eu vou prejudicar a pessoa. E, na verdade, a gente é só mais um, é mais um número. A pessoa tá te tratando bem e tal, mas é porque é a função dela de repente, atender, tratar bem, dar um sorriso, mas, na verdade, ela nem sabe quem é você, não sabe sua vida, não sabe seu nome. E a gente tem uma falsa ilusão de que tá criando ali uma intimidade legal e tal. Pode acontecer, às vezes acontece mesmo da gente ter amizade, fazer, mas na maioria das vezes não. É uma coisa superficial. E por quê? Porque faz parte do funcionamento, é o dia a dia das coisas acontecerem. E antes não, eu dava intensidade pra tudo isso. Se eu não fosse, eu ficava triste. Se acontecesse alguma coisa, eu me decepcionava. Que nem agora, eu ainda tenho esse puta problema de quando eu pego o elevador e eu falo bom dia, as pessoas não respondem, né? Infelizmente o prédio que eu trabalho é gigantesco, tem um monte de gente que pega elevador também. Eu chego lá na recepção da rádio, também tem gente sentada no sofá. Eu entro na rádio, dou boa tarde, tem gente que não responde. Eu falo, que idiotice, meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso? Eu falo, como que a pessoa consegue ver alguém dando boa tarde, olhar na cara dela e a pessoa não responder? Eu falo, caramba, que frieza. Mas isso ainda me incomoda bastante, mas eu vou aprender, eu juro por Deus que eu vou aprender a lidar com isso e cagar pra essas pessoas. Mas então é isso, a gente vê assim, esses contatos superficiais que a gente tem, tanto no trabalho, no dia a dia de outras coisas também, e às vezes a gente começa a dar importância pra coisas que não merecem importância. Então é sempre bom a gente também entender aonde a gente está colocando a nossa intensidade. Se aquela intensidade que está sendo colocada realmente faz sentido, ou se a gente tá perdendo tempo, tá gastando sentimento, sabe? Então, eu fico pensando assim, por exemplo, nessas questões de trabalho, né? Assim, como que às vezes tem gente que quer prejudicar outra pessoa, sabe? Sem, no mínimo, pensar que aquela pessoa, ela não é sozinha. Aquela pessoa tem família, às vezes a pessoa é casada, tem filho, tem esposa, ou então mesmo que more sozinho, mas tem mãe, tem pai, tem família, tem aluguel pra pagar, ou se não tem aluguel pra pagar, tem carro, tem condomínio, ou tem alguma coisa pra pagar. Ninguém tá trabalhando à toa, ninguém vai trabalhar à toa, ninguém sai de casa assim, meu hobby, eu vou trabalhar, sabe? Nossa, eu quero acordar cedo, 6 horas da manhã, eu vou trabalhar 5 horas da manhã, porque é hobby, é esporte. Não, todo mundo tem um motivo. Então, assim, por que você é mais importante do que aquela pessoa? O que te faz pensar que você é mais importante do que uma outra pessoa ao ponto de você querer que essa pessoa seja demitida ou que você querer prejudicar essa pessoa? Sabe, eu não consigo... Eu juro por Deus que eu não consigo, não entra na minha cabeça essa frieza. Eu não consigo entender como que as pessoas chegaram nesse nível de frieza.
E não só isso, né? Mas às vezes quando você vai numa loja e aí você compra alguma coisa, na hora que você tá comprando, né? Nossa, que legal, te trata bem, te pega no colo. E se você volta pra reclamar de qualquer coisa, nossa, só falta te bater. Mas peraí, você atendeu bem quando eu queria vender. Agora que a pessoa precisa de uma assistência, você vai ficar nervosinho, não vai atender, vai tratar mal. E isso dá raiva, porque você fala, meu, caramba, então eu não importava nada, na verdade a pessoa só queria meu dinheiro. Então é isso, sabe? Lógico que é um exemplo assim meio bobo, mas é parecido, sabe? Quando você vai numa loja comprar, você vai ser super bem tratado. De repente, quando você vai voltar pra resolver alguma coisa, aí você já não vai ser tão bem tratado. Esse é um exemplo de vida, é um exemplo de como a gente pode ver pessoas que estão próximas da gente só por interesse. Que se aproximam, que quer amizade ou que quer estar por perto, só porque de repente pode achar que em algum momento você vai trazer alguma vantagem para essa pessoa, você vai fazer alguma coisa que vai ajudar a pessoa. Então assim, a pessoa está aproximando de você por interesse. E eu não tô nem falando da questão financeira, eu tô falando realmente de que a pessoa pode levar vantagem por ter amizade com você, porque você vai ajudar ela, ou porque você vai fazer algum favor, ou porque você sempre faz favor para todo mundo e as pessoas querem chegar e montar nas suas costas. Então assim, tem muita gente que se aproxima por isso. Aí depois que não tem mais nada a oferecer, a pessoa se afasta simplesmente e nunca te dá um motivo, nunca fala nada. Então é parecido com essa questão de cliente e loja, né? Ou então assim, aqueles amigos que vendem alguma coisa e falam, não, pra você eu vou fazer um desconto legal, pô, você é meu amigo, eu gosto de você, vou vender mais barato pra você. Aí você vai lá, compra achando que a pessoa realmente tá fazendo desconto. E não é nem só por isso, porque é uma via de mão dupla. Porque assim, o cara falou, vou fazer um desconto pra você. E você tá comprando também pra ajudar a pessoa. Pô, vou dar uma força pro meu amigo, tá vendendo, vou comprar dele. E aí são duas coisas legais. Pô, ele vai me dar um desconto e eu vou ajudar ele. Olha que legal, um tá ajudando o outro. E aí depois você vai lá, pesquisa na internet, vai ver o preço tá o mesmo. Então assim, a pessoa não te deu desconto nenhum. Ela só fez um jabazinho ali, uma graça pra dizer que te ajudou. E aí você caiu. Aí você fala, nossa, caramba, então não era meu amigo nada. Então, eu percebo assim que então é muito triste a gente perceber quando as pessoas só estão agindo por interesse, só estão agindo assim porque sabe que de repente pode levar vantagem de alguma maneira e só fica em relacionamentos superficiais. Então, eu acho que hoje é importante a gente ver quem realmente se importa com a gente e com quem a gente realmente se importa. Esses tempos de pandemia que a gente vive, hoje um pouco menos, mas né, os primeiros anos da pandemia foram muito difíceis, e a gente percebeu assim, o quanto era difícil conviver com as pessoas, o quanto também era difícil a gente ter gente que realmente se preocupava. Então muita gente passou necessidade, muita gente passou dificuldade, muita gente ficou sem emprego, muita gente perdeu familiares, perdeu amores, perdeu pessoas que gostavam muito, e pouca gente se importou. Pouca gente realmente veio perguntar se estava tudo bem, porque a gente vê muito assim, né, no Facebook, aquela questão do quando a pessoa falece, alguém vai lá e coloca meus pesos, meus sentimentos, mas só coloca lá os meus sentimentos nos comentários e ponto. Claro que é importante, né, pra quem postou, de repente a pessoa vai se sentir acalentada ali com várias mensagens, tá? Mas tipo, qual que realmente veio falar com você no seu privado e falou, e aí, você tá bem? Você tá precisando conversar? Você quer alguma coisa? Você quer que eu vou aí te ver? Então, são poucas pessoas que fazem isso de verdade. Então, assim, os meus sentimentos, né, virou uma coisa assim, tipo, beleza, vou postar lá só pra dizer que eu não vi. Então, assim, às vezes eu fico sem graça de comentar. Às vezes eu coloco lá aquele bonequinho com o olhinho chorando, se eu me afeto com aquilo, mas eu não sei exatamente o que dizer, não sei que tipo de mensagem mandar. Teve uma amiga minha que perdeu uma pessoa muito importante, e aí eu fiquei sem graça de mandar, porque eu achei, poxa, tá todo mundo mandando mensagem, eu não vou ser mais um, porque vai encher o saco, vai incomodar. E aí depois ela ainda falou, pô, não, mas se você tivesse mandado eu ia gostar também. Então, é importante a gente mostrar pras pessoas que a gente se importa e perceber quem realmente se importa com a gente nas atitudes. Parece que eu falei agora e aí acabou ficando uma contradição. Não é que a gente não vai sair falando pra mais ninguém que a gente se importa ou parar de tratar bem as pessoas, não. Mas assim, filtra, né? Filtra quem você realmente se preocupa e quem realmente você pode chegar ali e contar com aquela pessoa, né?
Porque, assim, na hora que você posta uma foto muito legal, com uma pessoa famosa, todo mundo, nossa, isso é um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Nadia Haddad, inclusive quem quiser assistir tá lá na playlist aqui do YouTube, tem lá uma playlist de entrevistas. Aí eu fiz uma entrevista com a Nadia Haddad. Na época, a Nadia Haddad trabalhava lá na Rádio Mundial, que chamava Rádio Mundial, hoje Vibe, mas ela fazia um horário de programação lá. E aí um dia eu conversei com a produtora dela, falei, tem como a gente fazer uma entrevista? Aí eu falei diretamente com ela, pedi pra gente fazer uma entrevista, ela aceitou. E aí foi assim, foi tranquilo, a gente fez a entrevista no canal. Só que a Nádia, né? A Nádia é conhecida, tem programa no SBT, tudo. E aí só foi eu postar, veio várias pessoas comentar como se fossem meus amigos, sabe? Tipo, nossa, eu estudei com a Euri, não sei o quê. Como se eu tivesse atingido um patamar de gente famosa e aí essa pessoa tivesse alguma vantagem por ter me conhecido em algum momento. Ah, eu estudei com a Euri, conheço a Euri. E um monte de gente nada a ver, que nem fala comigo na rua quando me vê na rua, que nunca nem olhou na minha cara, estudou na mesma escola, mas foda-se, tipo, nunca foi amigo, nunca foi... Aí eu falei, nossa, que idiotice. Aí eu fico pensando assim, qual que é a necessidade disso? Então é um exemplo que aconteceu próximo de mim, assim. Então às vezes a gente posta uma foto com uma pessoa legal, num lugar legal, uma pessoa famosa, aí vem um monte de gente comentar e tal. Mas aí se a gente postar uma coisa triste, pouca gente vai falar alguma coisa. As pessoas, elas preferem não entrar no mérito, falar, será? Sabe, o medo de perguntar, tá tudo bem, e você querer desabafar com aquela pessoa. Então a pessoa, ela não vai falar nada, porque sabe que não tem estrutura pra aguentar o que você vai falar. Não tem estrutura pra ouvir seu barulho. Então assim, são poucos amigos de verdade que vão sentar com você e vão ouvir o seu desabafo, e vão querer realmente ouvir. E são menos pessoas ainda que a gente pode contar quando a gente precisa de verdade. Sabe, precisa mesmo, assim, de uma questão financeira ou de um ombro amigo, sabe? Perdeu alguém, tô aqui, terminou um relacionamento, não, beleza, vamos conversar, vamos sentar, pode chorar, vamos trocar ideia, vamos tomar uma, vamos dar risada. Sabe, poucas pessoas fazem isso. Poucos amigos são assim e poucos familiares são assim. Porque tem muita gente que, é parente, mas na hora que o bicho pega, são poucos que realmente estão do seu lado, são poucos que realmente você sabe que pode contar. Porque, assim, é fácil a gente falar, não, qualquer coisa conta comigo, qualquer coisa estou aqui. E aí quando chega qualquer coisa, você vai tentar contar com a pessoa e você não pode contar com a pessoa. Porque quando a gente gosta mesmo de alguém, quando a gente se importa realmente com alguém, a gente não mede esforço. Não mede, a pessoa, eu tô precisando disso, beleza. Aí se você tiver dinheiro, você vai pagar. Se você não tiver dinheiro, você vai tentar passar no cartão. Se você não conseguir passar no cartão, você vai pedir emprestado pra alguém. Se não der pra pedir emprestado, você vai vender alguma coisa que você tem. Você vai fazer, velho. Quando você gosta de verdade da pessoa, você se importa de verdade, você vai fazer. E aí pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser uma namorada, um namorado, sabe? Você vai fazer. Quando você gosta e você se importa, você vai fazer. E a pessoa, mesma coisa, se alguém gosta de você, se importa com você, vai dar um jeito. E aí vai entregar na sua mão e vai falar, tá aqui. Faz lá o que você precisa fazer. Não, mas eu não tenho como te pagar. Não interessa, eu não tô perguntando se você tem como me pagar. Tá aqui e você vai resolver. Assim como às vezes alguém te convida pra sair, pra fazer alguma coisa. Vamos em tal lugar? Não, mas eu tô sem dinheiro. Não, eu tô te chamando pra ir comigo. Eu não tô perguntando se você tem dinheiro. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua companhia. Sabe? É esse o verdadeiro sentimento. É essa a verdadeira questão de você perceber quem realmente faz questão da sua presença, faz questão da sua companhia. Foda-se o dinheiro. Entendeu? Não é isso. Eu quero que você esteja lá. E muita gente não percebe isso. Muita gente prefere o superficial, viver a mentira, quer provar o que pra quem, ou então fica desfazendo da gente. Fico muito puto com gente que desfaz, cara. Sabe, mano? Então pra que vai nos lugares? Ou então pra que convida? Ou então, sabe, fala que vai sair, fala que não vai estar lá. Eu fico muito triste quando eu vejo que a pessoa tá desfazendo, sabe? Então, eu usei essa frase aqui, falei nos programas anteriores também, onde não puderes amar, não se demore. É isso, sabe? Eu tô cansado, assim, de ir em lugar que eu vejo gente com chatice, gente tratando mal, sendo cuzona. Mano, pra quê? Pra que eu vou ficar em lugar assim? Então hoje eu não vou mais, desculpa, eu não vou bater lonjão, já fiz isso, que nem eu falei, teve um ano que eu quis agradar 2 famílias, 2 amigos e fui em 2 aniversários diferentes no mesmo dia. Fui um pouquinho no aniversário, depois corri, atravessei São Paulo e fui em outro. E no meu a pessoa nem ligou, nem me deu parabéns, falou porra nenhuma. Eu falei, caramba, mano,
Então eu fui lá, fiz tudo, a pessoa, na hora que foi ao contrário, não teve, sabe? O retorno. Então assim, é que nem a gente conversa, não tem que fazer nada pensando a gente não tem que fazer pensando em troca. Mas, pô, peraí, era um aniversário, eu fui lá, fiz o maior esforço, achei legal a pessoa falar, caramba, o cara saiu do trampo, fez uma correria pra vir aqui, então no dia do aniversário dele, no mínimo eu vou ligar, né, vou mandar uma mensagem. Não, agora a pessoa vem te mandar mensagem faltando 10 minutos pra meia-noite, então quer dizer, passou o dia inteiro do seu aniversário e só faltando 10 minutos pra acabar seu aniversário, a pessoa lembrou e nem lembrou, viu, porque alguém mandou nos grupos e aí a pessoa acabou vendo. Então é um negócio assim muito triste quando eu vejo pessoas desfazendo. Então hoje eu tô tentando, eu tô me esforçando bastante pra não me importar tanto com isso, mas também deixar de ir, não vou mesmo. Tem lugares que eu não vou, tem aniversários que me convidam que eu não vou, tem lugares que eu não quero ir, porque eu sei que chegar lá vai ter gente que vai fazer cara de bunda, ou vai, sabe, é um grande fardo pra essa pessoa ter que aturar a minha presença. Meu, pra quê? Cara de bunda, sempre estressado. Mas pra quê, velho? Eu prefiro ficar na minha casa, assistindo televisão. Sabe, eu deito, assisto televisão, eu vejo a novelinha e tá tudo certo. Ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém. Eu morro de medo de incomodar as pessoas. Eu odeio ter a sensação de que eu tô incomodando. Se eu perceber que eu tô incomodando, eu fico muito mal. Eu fico mal de verdade. Então assim, meu, sério, eu não quero incomodar. Eu odeio incomodar. Então assim, pra que eu vou num lugar que eu sei que eu tô incomodando? Vou fazer o que lá? Eu vou fazer o que lá? E aí eu falo pra galera que tá assistindo o programa, o que você vai fazer no lugar que você não é bem-vindo? Por que você tá insistindo em impor a sua presença? Se a pessoa não quer você lá, ou se tem alguém que não quer você lá. Aí você vai afrontar. Não, eu vou porque eu vou mesmo, eu sou isso aí mesmo. Quem tem que me engolir? Que engolir, velho? Pra que alguém tem que te engolir? Sabe, eu quero estar no lugar onde eu sou querido. Eu quero chegar num lugar e as pessoas estão fazendo questão de que eu esteja lá. E assim como eu quero que as pessoas que estejam perto de mim, eu tô fazendo questão que elas estejam perto de mim. É isso que é legal, gente. Então, tipo assim, pode ser pouca gente, pode ser um círculo pequenininho de pessoas, uma bolha pequena, não tem problema. Mas esteja onde você é querido, esteja onde as pessoas querem que você esteja lá. Sabe, é muito duro a gente ver as pessoas sendo maltratadas, sendo desfeitas por aí. Então, meu, não fica dando essa moral não pra galera. Para de investir, né, o seu amor, o seu sentimento em gente cuzona, sabe, infelizmente. E às vezes é parente, tá? Às vezes é pessoa da própria família que faz isso, infelizmente, mas é. Então, esteja só onde realmente você é convidado. Não impõe sua presença, não força, não, porque é chato. Chato pra você, pra mim, dói em todo mundo. Então, sabe, acho que não vale a pena não. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, estamos conversando sobre quem realmente importa pra você. Então a gente precisa ficar atento mesmo, né? Ficar de olho aí em quem realmente a gente se importa nessa vida e com o que, né? Muita gente fala, eu me importo com a fome do mundo, eu me importo com as pessoas que estão passando necessidade, mas você tá vendo a sua família, né? Que nem eu falo, às vezes tem gente que trabalha, que fala assim, não, eu vou entregar uma marmita pros pessoas carentes de rua e tal, e tem um primo lá passando necessidade, tem uma pessoa precisando de bastante ajuda e ninguém ajuda, mas ajuda o pessoal da rua e esquece de ajudar o próprio parente. Então assim, quer provar o que pra quem, né? Então não consegue ajudar nem os próprios parentes, nenhuma pessoa que tá tão próxima de você, mas ajuda outras pessoas, né? Então, às vezes tá querendo provar outras coisas pros outros. Agora, eu gostaria de ler um texto aqui, que nem eu sempre falo, né? Às vezes eu vou fazer o tema do programa, e às vezes eu penso em alguma coisa, em algum texto, que nem hoje, antes do programa eu tava vendo qual música que eu ia começar, né? Tinha uma outra música minha que ela é mais tristezinha assim, eu ia colocar, mas falei, acho que a galera não vai gostar, então eu não coloquei. Eu até ensaiei um começo do programa com ela, mas achei que a galera não ia gostar, então não coloquei. Aí eu coloquei de novo a Por Aí, que é uma música que eu já tinha colocado, a galera gostou, e hoje eu coloquei ela praticamente inteira. Mas além, né, da música, eu também quis escrever um texto, e esse aqui eu escrevi um pouquinho antes de começar a gravação aqui do podcast Terça Nobre. E eu vou compartilhar com vocês. Se chama Eu Queria Que Você Soubesse. Eu queria que você soubesse que mesmo sem te ver e sem poder falar com você,
eu peço a Deus todas as noites para velar o teu sono. Eu queria que você soubesse que tudo que acontece na minha vida, eu fico doido para poder te contar. Aí me lembro que isso não nos pertence mais. Toda vez que chove eu penso, será que ela chegou bem em casa? E quando eu fico sabendo que vai ter greve no metrô, você é a primeira pessoa que eu penso em avisar. Quando o lanche vem errado no Mac, eu lembro que era você que ia lá no balcão reclamar, porque eu nunca tinha coragem. Eu queria que você soubesse que eu sempre quero ir correndo te contar quando o Sorriso Maroto ou Ferrugem lançam uma música nova que parece que foi feita pra nós, parece que conta a nossa história. Tudo isso parece bobo, mas você era parte do meu dia. Você era parte de mim. E tem certas coisas que eu não sei fazer parar, assim como a saudade que eu sinto. Tem certas coisas que saem do nosso controle e insistir só machuca. Então fui deixando pra lá. Deixando tanto pra lá, me afastando tanto pra esse lá, que hoje eu me encontro muito longe. Muito longe que eu nem sei se eu posso voltar, ou se consigo voltar. Eu queria que você soubesse que eu nunca parei de me importar com você. E talvez nunca pare. E por se importar tanto, que eu sei que seria injusto demais querer que você se acostumasse com a minha loucura, sendo que nem eu me acostumo. Esse foi o texto que eu escrevi pro programa de hoje, que se chama Eu Queria Que Você Soubesse. Então é pra deixar mesmo pra galera pensar e entender a importância que as coisas e as pessoas têm na nossa vida, quem que a gente realmente se importa, com quem realmente a gente deita pra dormir e pensa e reza e pede a Deus para que essa pessoa esteja bem. E não só isso, quando a gente realmente gosta das pessoas, a gente se importa com as pessoas, e aí não tem nada a ver com namoro, relacionamento, mas sei lá, um amigo, uma pessoa da sua família. Quando aquela pessoa sofre, quando aquela pessoa sente dor, automaticamente a gente sente dor também. A gente sofre junto, a gente chora junto. O medo de perder alguém é muito grande, e quando a gente sente esse amor verdadeiro, a gente acaba sendo espelho. Então, se aquela pessoa que a gente ama tá sofrendo, automaticamente a gente vai sofrer também. Por isso é importante a gente saber onde a gente investe a nossa dedicação, né? Porque às vezes a gente se dedica a tanta gente trouxa, se dedica a tanta gente maldosa, sem perceber, né? E como a gente vê essas pessoas ruins, né? Tanta gente ruim no mundo, filha da mãe fazendo maldade, e não acontece nada com a pessoa, né? Que a gente fala assim, vaso ruim não quebra, né? E é isso mesmo, né? Parece que vaso ruim não quebra. E aí você vê um monte de gente boa, trabalhadora, correndo atrás, cuidando da sua própria vida, cuidando da sua própria família, sofrendo, tendo doenças, dependendo de outras coisas para poder continuar aqui na Terra. Então é muito triste, assim, a gente ver gente filha da puta se dando bem e ver gente do bem se dando mal, tá ligado? É muito triste isso, eu fico muito chateado de verdade. Então, peço a Deus também para que haja justiça, né? É difícil, porque envolve religião, envolve muita coisa, mas como é foda a gente ver essas pessoas maldosas se dando bem, né, cara? E, tipo, gente que não merece ter que sofrer por causa disso. Mas vamos em frente, vamos em frente. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora do nosso mestre Tio Chicória, recolhendo as minhas forças aqui pra chamar ele. Vem pra cá, nosso querido mestre Tio Chicória, pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom? Quase que eu fiz uma narração de futebol, né? Gorra, gente, gorra, gol com gorra, a gente fica gorra
Tudo bom, rapaziadinha do Braz, gente? Que saudade que eu tava de vocês, gente. Olha, vai lá pra mim que uma semana parece um mês, assim, um tempão bem grandãozão. Que eu fico com saudade dos meus amigos aqui do nosso podcast, né, gente? Porra, que bacana, né? E é o menino falando desse tema delicado, né? Que realmente tem muita gente nesse mundo que prejudica a gente, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é amiga da gente, mas leva a vantagem, né? Como que você consegue ter aquela coisa de levar vantagem em cima do próprio amiguinho, né, gente? Que coisa feia, né? Pelo amor de Deus, é falta de surra e chinelada no meio da cara dessas pessoas pra ver se aprende, né? Porra, pelo amor de Deus, olha quanta coisa. É as coisas que eu falo pra você também. O tio Chicória gosta de novela, gente. Gosto de novela, mas às vezes eu fico com raiva das novelas, porque as novelas ensinam os outros a fazer maldade, gente. Claro, tem maldade no mundo, independente da novela ou não. Mas as novelas ensinam, né, gente? Pelo amor de Deus, não pode. É que nem uma vez o Fantástico que passou uma matéria falando do pessoal que fazia fraude no não sei o que do cemitério. Mas na verdade o Fantástico ensinou o pessoal que não conhecia a fraude, ensinou a fazer a fraude. E vai saber se naquela época já não, eles mesmo não fizeram aumentar por causa que mostrou como que era feito o golpe, gente. Pelo amor de Deus, não seja burro. Vocês que precisam do tio Chicória pra chegar e ensinar vocês a trabalhar, gente. Pelo amor de Deus, eu vou aí no Fantástico ensinar pra esse pessoal aí como é que faz, né? Ora, vou dar uma aulinha pra eles de como que, de bom senso, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí teve agora essas festas do Arraial, né, gente? Porra, que gostoso. Mas eu gosto de quermesse, de cachorro quente, bem quentinho, aí uma paçoquinha, de repente as coisinhas bacaninhas de festa junina, gente, eu tô com fome, porra. Manda pra mim lá uma paçoquinha bem quentinha, de repente também um lanche, né, essas coisas bacanas que tem, porque eu tô com fome, então pode convidar o tio Chicória pras festas, que agora a junina praticamente já não tem mais, já vai acabar o mês, né, mas porra, tem a julina, porra. Na época da escola tinha até a Agostina, a festa Agostina, é tudo frio, a gente toma aquele quentãozinho com uma cachaçinha pra dar uma variada, pra subir pras cabeças da gente, né? Pelo amor de Deus, me convida pras festas, gente, grande beijo, fui. Opa, tio Chicória, valeu pela participação. Tio Chicória, como sempre, né, o tio Chicória é uma figuraça do Terça Nobre, hein? Dando bronca, né, dando bronca na galera, realmente, tio Chicória. Se o pessoal for seguir a risca tudo que acontece nas novelas, estão ferrados. Pelo amor de Deus, deixa as maldades só pra novela. Mas é realmente, às vezes, na vida real é pior, né? Gostaria de agradecer a galera que tá ligada com a gente aqui no Terça Nobre, né? Estamos conversando sobre com quem a gente realmente se importa, né? Porque, às vezes, a gente tem essa questão, assim, do superficial, né? Ajuda tal pessoa. Então tem gente que tem assim algumas ajudas, dá um dinheiro para alguma instituição, compra alguma coisa, mas é superficial, né? Não vai ver o que acontece. Que nem eu lembro que tinha um amigo que visitava o orfanato, ia lá, conversava com as crianças, ou então esse pessoal que não pode adotar um cachorro, não pode levar o cachorro para casa, porque mora com mais gente, ou a casa é pequena e tal, mas vai lá no canil, vê o que precisa, brinca com os cachorros, dá uma atençãozinha. Então, são coisas, né, diferentes, né? Então, assim, às vezes tem gente que fala que se importa, mas na verdade, assim, na cabeça da pessoa, né, fala assim, não, eu vou fazer alguma coisinha aqui só pra dizer que eu me importo, pra eu me sentir um pouquinho melhor, sabe? Parece que a sensação que dá é essa, parece que a pessoa faz aquilo pra se sentir um pouco melhor, pra não se sentir tão culpada por ter coisas acontecendo e que ela não pode ajudar a resolver, mas que, sabe, faz aquilo ali meio que por tabela pra mostrar pra outras pessoas. Acho que é importante a gente fazer porque a gente quer fazer, porque o coração da gente sentiu isso. E eu não tô julgando aqui, tá? Pessoas que fazem dessa maneira mais superficial, porque de alguma forma estão ajudando também. Mas qual é o sentimento, sabe? O que realmente passa dentro de você? Você realmente se importa com isso que você tá fazendo ou você só tá fazendo por tabela? Fazendo por dizer que não, para não dizer que não falei das flores, né? Então acho que é importante a gente saber realmente aonde a gente tá aplicando ali a nossa dedicação, né? Aquilo que a gente tá dedicando, sabe? Pra quem que a gente tá dedicando o nosso carinho, pra quem que a gente tá dedicando o nosso amor, pra quem que a gente tá dedicando a nossa preocupação. Então é importante a gente saber realmente com quem a gente se importa, com quem e com que a gente verdadeiramente se importa.
e primeiro você arrumar o seu espaço. Dentro daquilo que você pode fazer, dentro do seu círculo, dentro das suas possibilidades. O que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para ajudar ali. Para depois você pensar em ajudar num geralzão. Que às vezes é isso. Às vezes a gente tá preocupado tanto com, nossa, o máximo, o macro, né? E aí quando a gente vai ver, em volta da gente tá precisando muito mais de ajuda e a gente tá só preocupando lá na frente. Então às vezes a gente poderia estar fazendo mais, né? E não tá fazendo porque tá seguindo um padrãozinho, né? Então é importante a gente saber realmente o que fazer, né? Eu gostaria de aproveitar também para agradecer a galera que tá ouvindo o Terça Nobre aí pelas plataformas de áudio, né? Tem aí o Spotify, o Anchor, Google Podcast, Apple Podcast e várias outras plataformas de podcast. Se você pesquisar lá Terça Nobre com Euri Benevento no Google, vai te jogar para várias plataformas de podcast. Então tem gente que tá caminhando e ouvindo o programa, deitadinho, curtindo, no cantinho do busão. Eu gosto de ficar na janelinha do busão ouvindo o programa no foninho, no metrô lá, lotado, o Euri falando na cabeça da pessoa. Então assim, todo mundo que tá ouvindo aí o podcast de várias maneiras, enquanto tá fazendo outras atividades e ouvindo, muito obrigado. Se você tá só ouvindo o programa e quiser assistir, youtube.com/euribenevento, é só você clicar lá, tem a playlist do podcast Terça Nobre e tem todos os episódios, esse vídeo mais recente, então quando você clicar no meu canal já vai estar lá, aproveita, já curte também, se você puder compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal, dá uma força também, manda pra galera, ó, gente, escuta o podcast do Euri, ó que legal que o Euri falou essa semana, ó, achei isso, achei aquilo. Então você que tá ouvindo o podcast e quiser assistir, youtube.com/euribenevento, e se você aproveitar para assistir, vai lá nos comentários, comenta o que você achou desse episódio, o que a gente conversou, faz a sua pergunta pro tio Chicória, manda sugestão de tema, fica à vontade, vai lá nos comentários e troca uma ideia comigo, que na semana seguinte eu vou ler também os comentários do programa. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, gostaria de agradecer a toda a galera que acompanha o nosso programa toda semana, agradecer a você que veio até aqui. Chegou a hora da gente dar tchau. Só lembrando que hoje é o episódio número 28 da terceira temporada, um total de 92 episódios desde o primeiro e contando números e números para o Terça Nobre. Então para você que gosta do Terça Nobre, você que tá chegando agora, tá conhecendo o programa hoje, tá ouvindo pela primeira vez ou é uma das primeiras vezes, olha só, já estamos com 92 episódios, então tem bastante coisa para você ouvir. Se você quiser pegar lá do começo, tem lá na nossa playlist, nas plataformas de áudio também, tem todos os episódios lá, então dá para você ouvir tranquilo desde o primeiro. Aí você pode acompanhar e ver várias sagas que a gente teve aqui no Terça Nobre, beleza, galera? Então é isso, semana que vem estaremos de volta. Muitíssimo obrigado. @euribenevento nas redes sociais. Tô lá no Instagram, Twitter e Facebook, @euribenevento, Euri com Y. Você pode me seguir, mandar mensagem, curtir e aproveitar e comentar também sobre o Terça Nobre, beleza, galera? Tamo junto, um beijão pra todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser. Terça Nobre.